isso aí, meus amores, mais uma vez o Camarim com Camila Cléo itinerante. Estamos sendo recebidos por Homero Cordeiro, da Adega para Todos. Vocês perceberam a importância de uma boa abertura do vinho. É isso mesmo, Homero? Gostaria que você se apresentasse para o público. Obrigado pelo convite, Camila. É muito simples, muito fácil de beber o vinho, mas são coisas que facilitam, né? Na hora da abertura da garrafa, o saca-rolha correto, facilita para não fazer muita força. Tem uns saca-rolhas que vem com orelha, vem todo desenhado e eu acho que é mais difícil abrir com ele. Ele é simples e funciona bem. Obrigado. É o Nutella, né? Isso. E tem todo um ritual desse mesmo, né? Inclusive, sim, em outros países, é o abridor raiz, é assim, Homero? É isso mesmo, no cantinho do bolso, na bolsa da mulher, no porta-luva do carro, você acha, é fácil de carregar, né? Muito bacana. Homero, eu gostaria que o pessoal conhecesse você. Conte-nos um pouquinho mais de Homero e da Adega para Todos. Eu gosto muito do comércio. A loja nasceu em 91, né? Tem 33 anos, né? E o vinho nasceu na Praça para Todos, uma praça bem popular, que não era o vinho na época, o foco. E depois nós viemos com a ideia de sair de lá. Ela ficou acho que uns 2 anos só na Praça para Todos. Depois já veio para uma rua, General Teles, que você conheceu, né? Que você teve lá. Amigos, selos, né, maravilhosos de vinhos, sim, aperitivos de aí a gente linha. foi com esse lado do vinho mesmo, e acho que nós tivemos muita sorte, na verdade, porque o vinho já estava aquela coisa, né, de quem consumisse ia ter mais saúde, ou viver melhor, enfim. E aí nós demos sorte, porque a gente entrou junto nesse mundo aí, né? Na realidade, o Homero sabe muito, ele só tem uma modéstia, uma falsa modéstia, né, Homero? Ele tem muito a nos explicar. E eu acho que isso aí rende mais de um programa. Vamos começar só com o tinto, Homero? Boa, legal. Eu acho bom, porque o branco dá um belo de um programa também, porque essa coisa de botar o branco e o rosé e fazer prova também dá assunto. Então vamos lá. Sobre o vinho tinto, uma dúvida que é recorrente de todos aí em casa, taça para usar, Homero? Então, nós estamos, para simplificar, né? A taça ela tem que ter sempre esse formato de um ovo com a ponta cortada. Essa é a taça do vinho. O máximo que deve ser preenchido um vinho na taça é 1/3 dela, sempre muito pouco. Bem. Vamos servir? Vamos. Só para. Vamos lá. O máximo da taça, 1/3. Essa é uma boa quantidade para servir. Quando você pede um vinho para o garçom naturalmente ele vai abrir, trazer o rótulo. Se tiver 10 pessoas na mesa, para quem pediu, né? Por exemplo, Camila, você pediu o vinho. Você olhou, foi esse o vinho que escolhi. Abriu, como mostramos na abertura da garrafa. Na rolha você não encontra nada. Tem pessoas que gostam de cheirar a rolha, mas realmente não tem nada. A vida do vinho está na rolha. Ele podia estar com uma rachadura, você botar o vinho no nariz e achar. Você pode devolver o vinho por 2 motivos. Ótimo. Ou ele está bochonné. Essa é uma palavra francesa que seria o vinho com o cheiro de fungo. Esse vinho está estranho, ele está fechado. Esse vinho está com algum problema. Então ele está bochonné, que eu não sei o que é. Ele não está vinagrado. Mas e se ele ainda não abriu? Como é que... Não, aberto. Então o vinho não abriu ainda, você tem que esperar um pouquinho para ele abrir. Sim. Aí o vinho está fechado, é natural, acontece de ainda ele não... Né, o contato do oxigênio e fazer com que ele respire um pouco mais e vá embora um pouco do bochonné dele. Do bochonné. E o segundo motivo? Aí a pessoa que recebeu o vinho, ele vai botar só um pouquinho do vinho, que ele vai só sujar a taça. Essa pessoa que recebeu vai girar o vinho, botar no nariz, ele está fechado, estou com dúvida, pode acontecer. Ou ele realmente está vinagrado, esse vinho está com problema. O vinagre é fácil de reconhecer. Aí a segunda é molhar a boca. Então vamos um tintim? Um brinde? Saúde.
Viva, viva. Gente, vamos lá. Molhou a boca, é para saber de temperatura. O vinho está com a temperatura boa, ele não está vinagrado, pode servir. Primeiro as mulheres, depois os homens, 1/3 da taça, essa quantidade. Pronto. Eu gosto muito um baldinho com pouco gelo e muita água, no caso do tinto, né? Refrigerá-lo um pouquinho. Isso, é mais pensar mesmo em muita água e pouco gelo, sabe? Dele estar fresco. E muita gente consome o vinho tinto geladinho. Sim. É uma questão O problema de do gosto. gelo é tirar o nariz, né? E boca também, naturalmente. Vai tirar o sabor um pouco. Nós vivemos da num país gelada. tropical e gostamos de coisa fria. Então, você pedir um balde de gelo na Europa, qualquer país da Europa, os caras não vão gostar nada de você botar o tinto lá dentro. Não, mesmo porque o vinho da casa deles vem na jarrinha, temperatura Morno, ambiente. às vezes, morno. Eu não quis dizer, É um mas é horror. morno mesmo. Às vezes está 35 graus lá e o vinho vem quente, não tem jeito de botar. Então, isso que o Brasil fez legal o papel, né? Você, um restaurante em São Paulo principalmente, e depois para o interior, naturalmente, veio em todo lugar, todo mundo tem o climatizador. O vinho está pronto, né? Vem para sua mesa, 15, 16 graus o tinto. Aí, Somos brasileiros, né, gente? Isso. O A nossa vinho teve cerveja que tem que ser muito fria. Exatamente. A gente gosta de servir assim, né? E no caso, uma pergunta que as pessoas têm dúvidas também é: o brasileiro é churrasqueiro, né, gente? Gosta de um bom churrasco. O vinho acompanharia? Ah, não tenha dúvida. A gente faz essa prova do churrasco com vinho, né? Então, é muito legal porque a gente põe lá os cortes da carne, bota 3, vamos colocar aí Uruguai, Chile e Argentina, que fazem vinho, para mim, os melhores para carne na brasa. São vinhos com aquele terroir perfeito para isso, né? E a carne, a parrilhada do argentino, eles tomam com o quê? Com vinho? Vinho, exatamente. Mas, e a gente faz, no dia dessa prova, a gente bota o copo de cerveja. Então põe o copo de cerveja. Agora vocês vão pegar um pedacinho da linguiça, bota na boca, mastiga com a cerveja. Vê se como é que fica. É um horror. Não tem como ficar bom. E em seguida, a cerveja com a picanha, com a fraldinha, com o que for. Não tem como ser bom. Mas é uma tradição, né? A gente faz isso. O brasileiro é cervejeiro com churrasco. Mas dá para inserir o vinho sim, tá? Para quem tem dúvidas, não Exatamente. é, Homero? Quer dizer, o teu churrasco fica muito melhor. Você valoriza a carne e valoriza o teu vinho. É mastigar, é fazer o teste. E no caso, o vinho tinto, para outros pratos que as pessoas não têm o hábito, a gente não está desmerecendo a nossa bela cerveja, a gente adora, mas a gente está falando sobre vinho tinto e como usá-lo, degustá-lo da melhor maneira possível, não é mesmo, Homero? Sim, eu acho que a cerveja teve uma evolução fantástica, né? Hoje a cerveja, muitas delas são quase um vinho, né? Tem corpo, tem nariz, tem momento, tem. Eu acho que é isso. A cerveja com que chegou no mercado, o que estão produzindo. E o vinho, naturalmente, se você vai no supermercado, escolheu o vinho, eu já na mesma hora sei para que eu estou levando aquele vinho para casa. Sei como eu vou consumir, né? Se é o porco, se é o frango, se é o boi, a receita e o vinho. Está direcionado. Exato. Então, eu acho que a melhor maneira de consumir o vinho e pensar na comida é da mesma forma, né? O italiano tem muito. A balança é igual, né? Você não consegue imaginar uma pizza com uma Coca-Cola. Não dá. É o vinho. É vinho. E, Homero, me fale uma coisa. Você estava dizendo sobre nariz e também sobre sabor. Pessoal que é leigo aí em casa. Quero começar, quero aprender. Qual uva? Cabernet? Cabernet Sauvignon? Merlot? Qual? Então, Camila, a uva é uma coisa importante para a gente. O brasileiro gosta de saber de uva. O resto do mundo não. Verdade. Verdade. Você fala de Bordeaux. Bordeaux é um corte. Nunca é uma uva só. Então, fala assim, olha, mas que uva que é? Começou a vir muito porque a gente gosta dessa informação. O contrarótulo vem falando. Nós temos um corte aqui com
60% de Cabernet, 20% de Merlot, tem o Carmené, enfim. Esse corte começou a vir, explicando porque o mercado pede, nós pedimos. Por que o brasileiro está assim? Mas Curioso. eu falo do brasileiro, mas são os novos, o vinho do Novo Mundo. Tá. Né? A África do Sul, Austrália, Brasil, sei lá, depois aqui Uruguai, aqui já tem, né? Todos os países colocam o nome de uva. Mas o corte, se você falar dos vinhos feitos na Toscana, é corte. Se você falar do vinho feito em Bordeaux, é corte. Alentejo, é corte. Douro, é corte. O velho mundo faz corte. E não está preocupado em falar o que é Cabernet. O nome dele, sobrenome dele, da uva. Exatamente. Eu estou tomando Bordeaux. Eu sei o que é um Bordeaux. O vinho Bordeaux tem a principal uva, que é o Cabernet Sauvignon, o Merlot, é corte. Então, vindo de Bordeaux, nós sabemos o que é. Vindo do Alentejo, nós sabemos o que é. Vindo do Douro, nós sabemos o que é. Como é a produção. São cortes. Então, a gente quer o nome da uva no rótulo, mas isso é desnecessário. É desnecessário, exatamente. E quanto a esse odor fantástico, você consegue dar nome aos bois? Não. Eu adoro, gente. Não, é difícil. Porque eu escuto, isso tem cheiro de uvas do amanhecer, do Alentejo com pólvora de espoleta. Ah, gente, você está sentindo mesmo? Não sente isso, né? Eles falam que cada 1 milhão de pessoas nasce uma pessoa com esse nariz. Entendeu? Tem. Mas é muito difícil. Aqui no Brasil, eu conheço um cara que ele é sensacional, ele é muito bom. E sei que ele já passou por testes que foi assim, ele conseguiu descobrir quem era o produtor, quem era Mas isso é uma coisa muito, muito difícil. É muito treino. E fora o treino, eu acho que é uma coisa... Eu tenho um nariz péssimo. E tem um bom paladar. Gosto de beber, gosto de cheirar vinhos, tudo bem, mas você falar, chegar num ponto de ter essa... é difícil. Mesmo porque não vai num ponto a mais no seu prazer de degustar um bom vinho. Exato. Não é verdade? Ô Camila, é quilômetro rodado, beber vinho, sabe? E o que nós vamos fazer hoje é uma prova, que isso eu acho legal, é mastigar, sabe? Qual é o momento desse queijo? Qual é o momento da borracha? O que eu preciso para isso? Então você comprar um vinho super importante, que custou, sei lá, R$200, R$300, você investiu no vinho. Para que esse vinho serve? Se era do Douro, ou seria um Rioja, um vinho que passou por barrica, um vinho tem graduação alcoólica forte. Eu acho que um vinho desse com a rabada, com o osso buco, com o cabrito ensopado. Hoje eu quero um vinho do Douro de 200 pau, porque hoje eu vou fazer o osso buco e quero um corpo. Então, está lá presente toda a gordura da carne, a textura da carne, o osso cututano, e você precisa de um corpo. Meu Deus! E se você abrir um vinho de 40 pau, e tem gente que abre esse vinho com a pizza, com essa importância, a tua pizza está morta. Não tem como dar conta. O tomatinho com a mussarela não vai dar conta de um corpo dele. Você gastar pouco para pizza é isso. Para o dia a dia, para queijo mole, todos eles são com vinho branco. E a gente compra um monte de queijo e mastiga com tinto. Aquilo não. O queijo está bom, o vinho está bom, mas alguma coisa está errada aqui. Não está dando certo. Então, essa atenção é quilômetro rodado, é beber vinho, não tem outra saída. E começar a registrar. Eu vi você falando no programa lá do vinho verde. Então, é um vinho fácil, né? A maioria deles que vem de volume. É o vinho de praia. Hoje eu não vou tomar cerveja, quero a manjuba frita, quero uma saladinha de... E um vinho verde. E delicioso, Bota piscina, no gelo, com todo aquele frescor. Homero tem bagagem, gente. Daqui a pouco, no segundo bloco. Olá, pessoal. Segundo bloco no Camarim com Camila Cléo. Estou aqui na casa de Homero.
e ele está nos explicando um pouquinho sobre vinho. Agora ele quer que degustemos com esse vinho. Vamos lá? Vamos lá. Então, Camila, eu acho que a gente pode pegar aqui, ó, essa é a prova mais antiga que a Itália mais tradição. É um pedacinho da búfala com tomate fresco e manjericão. E só. Universal. Universal. Delicioso. O que a gente precisa para essa prova? Nós temos que pôr esse palito inteiro na boca, tem que deixar o espaço para o vinho também, e nós vamos dar 20, 30 bocados, fazer uma massa de tudo isso junto com o vinho. Homero, você quer que eu perca meus inscritos, né? Mas é assim, cada bocado tem que ser dessa forma, naturalmente que não. Tá. Mas, para você saber se isso combina, tem que ser, tem. Então pode fazer que eu vou fazer com você. Vamos lá. Ó, é ele, você vai dar umas 4, 5 dentadas para que ele se acomode na boca. E vai entrar um bom gole. O tamanho do bocado é o tamanho do pedaço? Sim. Então, você vai dar 3, 4 mastigadas. Na hora que ela acomodar um pouco na boca, nós vamos pôr o gole e nós vamos dar 30 bocadas. Nós vamos ver como é que fica Vou isso. te seguir. Não sei o que tem que falar agora. Eu queria saber, para ele me perguntar o que eu senti. Uma delícia. O que acontece, Camila? O vinho sumiu e o alimento sumiu. Isso é uma harmonização. É o balanço. Isso é, exatamente. Se você pegasse um vinho branco para fazer essa mastiga, não ficaria bom. Se você mastigasse isso com o vinho rosé, tá? Porque o rosé não deixa de ser um tinto, pouco de tinto. Se você fizesse com espumante de chardonnay, com pinot, não dá certo. Então, o vinho tinto, nós estamos comendo um pedaço de pizza aqui, com vinho tinto. Mastigar isso é uma prova que o vinho é a melhor bebida para se comer. Se você mastigasse isso com o tinto, com a cerveja, não tem como ficar bom. É só com o vinho tinto. É o vinho tinto. Independente da uva. É assim, são cortes. Os italianos são bárbaros, os alentejanos combinam, encaixam bem, porque são vinhos leves, nós estamos falando de leveza, vinho de pizza, um vinho que... Agora nós vamos entrar com um pouquinho mais de corpo, que é um pedacinho do parmesão. Se quiser tomar água, Camila, pode tomar um golinho de água, mas é o parmesão e mesma coisa. Você pode ser um pedaço maior ou menor, de qualquer forma, 3, 4 dentadas, depois nós vamos entrar com o tinto e fazer ele ser moído, detonado na boca junto com o vinho. Eu estou trabalhando, gente, como é que eu vou sair daqui? Preferi até o pecorino, a búfala junto com o vinho. Entendi. Então, quer dizer, é um queijo que, na hora que ele solta toda a gordura, solta toda a força dele, né, que é um queijo que vai maturando, 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 vai ficando só graxa, só gordura. E essa coisa dele precisa de tanino, não dá conta. Então, um queijo, 90% dos queijos que a gente come são com brancos, porque é o queijo leve, né? Você vai numa festa de, sei lá, do Rotary Club, o que está lá no evento? A mussarela, o prato, né? Os queijos que cabem no ingresso. E o vinho? O vinho também, normalmente, às vezes, é um chileno que cabe no ingresso. Porque o chileno, gente, tem custo-benefício, não é assim, Homero? Exato. Então, mas eles são vinhos que têm corpo. O terroir do Chile, da Argentina, é muito mais As bife. pessoas esqueceram do vinho chileno, né? Acho que não. Muita gente está esquecendo. 46% do consumo do vinho Se é chileno então eu hoje. tô falando do nosso grupo, porque meu marido sempre fala, gente, Eles tomam o quê, chileno argentino? é ótimo. Varia, muito argentino, é o inimigo, tem o Quinta da Bacalhoa,
O que da bacalhau é Portugal. Portugal, eles estão tomando os portugueses, hein, Os gente? Me portugueses são ajudem aí. bárbaros. Vinho bom, ótimo, mas o que acontece? A gente pegar o L inimigo, que com bife de chouriço, com aquela gordura dele infiltrado, o de capa, enfim, é para aquilo, né? A fraldinha. Agora, você mastigar o L inimigo com a pizza, Vai ficar... a pizza não vai sumir. Vai ficar, Não é momento. né? Então, assim, essa coisa de pensar no vinho é muito legal. Com acompanhamento. Com acompanhamento. Eu vou botar um dedal aqui de Porto e nós vamos fazer uma provinha. O Porto, gente, é um vinho muito querido pelas mulheres por ele ser docinho. Eu já não sou de vinho doce. Eu sou do vinho com mais tanino, digamos assim. Explica o que é tanino pro pessoal. Tá. O tanino só tem na uva tinta, na casca da uva tinta, né? E ele precisa ser equilibrado quando ele é feito, né? Porque tem vinho que o tanino fica lá em cima. Amarra a boca, gente, sabe? Exatamente. Não é? Tem que ter um equilíbrio bacana, porque não é muita gente que gosta dos taninos, entendeu? O vinho do Porto é docinho, porém muito forte. O teor alcoólico dele, Homero... ele é acrescentado o bagaço, que é um destilado, né? Esse vinho, vamos comer com o Porto, com queijo gorgonzola. Então, eu não sei, vamos limpar um pouquinho sua boca, ou com água de alguma forma, só por causa da mudança mesmo. Em vinícola a gente tem que cuspir, a gente não vai cuspir aqui na casa do Homero, né, gente? É isso aí. Mas nós estamos falando de um vinho que tem corpo, muito corpo, o Porto, e um queijo que... Vamos juntos, Homero. Bom. Isso eu gostei, hein? Vou ter que fazer na minha casa. Os 3. É isso aí. É muito simples, né? O que é? Uma tabuinha com um pedacinho de queijo gorgonzola e uma garrafa do Porto. A conversa vai ficar mais 40 minutos mais gostosa. Mas ele é forte, tomem cuidado. Não tem aquela história de um jogador de futebol que ficou rico, gente? Aí ele foi a um restaurante e pediu o vinho mais caro. Trouxeram um Porto, caríssimo. Ele quase foi pro hospital como alcoólico. Você sabia dessa história, Homero? Não sabia. O Porto, o que acontece? Tem muito... vou fazer uma propagandinha aqui da Taylor's. A gente compra muito Porto nesse mercado que é muito ruim. Tem muito Porto que não é bom, você entendeu? Então, você falar de um Taylor's, você está falando de produtor. Pessoal, tá pegando aí, Caio? É vinho de verdade. Então, tem um diferencial. Nós escolhemos aqui o Ruby. Tem o Tawny e o Ruby. O Tawny sempre é um pouquinho melhor, porque o Tawny ele envelhece em barricas menores. O Ruby, a gente podia ter conseguido até uma torta de chocolate amarga. Isso, a gente ter botado com o vinho, são provas sensacionais. Quer dizer, a gente às vezes, depois do jantar, fala, vamos tomar um dedal de Porto. É a garrafa inteira ainda, com a sobremesa, com um pedaço de queijo. Tem assunto, cara. Isso enriquece. Agregador, né? O vinho é agregador, digamos assim. Isso mesmo. Não que as outras bebidas não o sejam, tá, gente? Mas o vinho é histórico, não é? É isso aí. A gente acha assunto e coisa para dentro. Mas essa é uma prova bem simples, bem fácil, que se você tiver qualquer parte do mundo, o cara vai estar servindo com categoria. Coisa muito simples, né? Um tomatinho, uma mussarela, um pedaço de queijo duro naturalmente, o mais seco vai dar mais corpo e a boca vai pedir tinto naturalmente. Se o queijo for branco com capa, o vinho naturalmente é branco, mesmo sendo o brie, o camembert, esses queijos com capa, vai pedir um branco, um pouco mais corpo. Eu acho legal essa simplicidade do restaurante, de alguém na hora de servir. Branco ou tinto? Eu quero tinto, você quer branco. Tá. Leve encorpado, serve para os dois. Né? Eu quero corpo, nós vamos comer um risoto, que vai um tablete inteiro de manteiga, vai um monte de queijo. Eu preciso de corpo, embora seja o branco.
Então eu lá, quero um gente. branco encorpado porque é o que o prato exige. Hoje eu vou precisar gastar um pouco mais, porque o meu prato é um risoto, que vai uma seleção de queijo, e eu preciso de vinho que tenha corpo para isso. Não economizem. Já que vocês pediram um prato Isso. caro, gente, não economizem na bebida. Tem que ter corpo para acompanhar, não é, Homero? Exatamente, exatamente. E na maioria, sei lá, do dia a dia é vinho leve sem precisar gastar, né? Então vai comer pizza, vinho descompromissado, entra na linha mais barata. Isso, na hora de comprar, 90% do dia a dia é o vinho mais barato. O dia do vinho importante é esse dia, né? Só do casal. Naturalmente, se vem um amigo que traz uma outra garrafa para dividir, nós vamos abrir 2 vinhos bons. E nós vamos fazer o chouriço hoje. Eu vou botar uma carne muito boa. Vou fazer a paletinha de cordeiro, vamos harmonizar esse churrasco. Tá. Vamos usar sei lá, um queijo especial para o meu risoto. Vamos abrir um branco especial. E quantas vezes a gente veio para tomar tinto, mas o branco estava demais do começo ao fim. E a gente não conseguiu mudar, né? Ah lá. Ficou, Então não desprestigiemos os outros vinhos, tá, gente? Mas o programa ficaria muito longo. Então, Homero, teremos Homero novamente com os outros vinhos, tá bom? Homero, quer tecer algumas considerações ou fazer algum jabazinho que a gente sempre adora e pode ter o espaço aqui para isso? Obrigado, Camila. Eu adorei sua companhia, adorei o convite. A Adega para Todos saiu da loja e vai entrar para uma loja digital agora. Vai chamar Adega para Todos, mas como uma importadora. Em breve eu vou te contando as notícias. E Obrigado. me contando, eu trago para vocês. E quando esse vídeo for ao ar, se o Homero já estiver com tudo certinho, estará aqui na descrição para vocês. Tá bom, meus amores? Foi um prazer ter sido recebida em sua casa. Sucesso. Um abração para a esposa do Homero também, que está aqui conosco. E é isso aí, meus amores. Qualquer dúvida, deixem-nos aqui e teremos novamente Homero. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchim, tchim, Homero. Saúde, obrigado.